Para o INSS que eu faço, com a instituição da idade mínima. Pode passar? Vai ser bem rapidamente, mas... Então, primeiro, a substituição da aposentadoria por tempo de contribuição pela aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, mas mantendo o tempo de contribuição de 5 anos a menos para as mulheres. 35 para os homens e 30 para as mulheres. Mantém-se o cálculo do benefício inicial com a aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Substituição da atual aposentadoria por idade pela aposentadoria por idade e tempo mínimo de contribuição, aos 65 anos de idade e 20 de contribuição. Quer dizer, eu aumentei 5 anos aí, em função do aumento da longevidade, a aposentadoria hoje conhecida por idade. A desaposentadoria, com o recálculo da aposentadoria a partir dos 65 anos, estabelecendo a justiça atuarial, fazendo com que as contribuições adicionais que o trabalhador fez, depois, se ele se aposentou precocemente, ele tenha direito a recuperar. Só que a cada 5 anos, para aqueles que continuarem trabalhando e contribuindo para a Previdência Social. E essa que eu acho fundamental, repasse de um percentual do Fundo de Garantia por tempo de serviço para uma previdência privada de livre escolha do trabalhador, ou na previdência aberta ou na fechada. Vocês sabem qual que é a rentabilidade do FGTS, né? TR mais 3%. Isso não é investimento, isso é confisco. Isso é confisco. Então, para se ter uma ideia, esse dinheiro poderia estar rendendo INPC mais 5%, estamos falando aí em torno de 15%, numa previdência privada. Vocês lembram que eu falei da força dos juros? Que 69% depois de 35 anos vem dos juros, pois nós poderíamos oferecer para todo o trabalhador, especialmente com um princípio de democratização do acesso à previdência privada, que de 1 a 3% ele começaria com 1% para todos, e aí, quanto mais próximo da aposentadoria tivesse, ele poderia chegar a 3%. Ah, mas não pode? Como não? Nós já não permitimos os trabalhadores usarem dinheiro do FGTS para aplicar em ações da Petrobras e da Vale do Rio Doce? Não permitimos agora para aplicar no FI, no Fundo de Investimento em Infraestrutura? Por que nós não podemos dar essa possibilidade a ele, para ele ter uma rentabilidade de 15%, ao invés de ter uma rentabilidade de quanto? 5%. TR mais 3%, não chega a 5%. Quanto que foi a inflação no passado? Quer dizer, o FGTS é corroído todos os meses, quando ele poderia ser investido em nome do trabalhador e promovendo o desenvolvimento econômico. Porque o dinheiro da Previdência Privada é o dinheiro que é aplicado para o longo prazo. Por isso que ele tem incentivo tributário do governo federal. Porque nenhuma indústria se constrói em 2 anos, em 3 anos, como você não vai construir uma hidrelétrica, um porto em 3 meses. São projetos de longuíssimo prazo de maturação e que a rentabilidade só vem lá na frente. Eu acho que, como os outros países do mundo fizeram, nós deveríamos usar o fundo de garantia. O que é o fundo de garantia? Não é um fundo para desemprego? O que é a aposentadoria? Não é o desemprego permanente? Até a finalidade é a mesma. Vamos em frente. Regras de transição. Pode passar, deixa eu ver se tem um quadro aí. E eu faria o seguinte, idade de 65 anos para todo mundo a partir de agora. Quem entrasse no mercado de trabalho agora ia ter que ter 65 anos de contribuição, e no mínimo 35 homem e 30 mulher de idade, e 35 de contribuição homem e 30 mulher. Mas eu faria o seguinte, seria uma injustiça para aqueles que estão na beira da aposentadoria de você prejudicá-los. E aí eu crio, presidente, uma regra de transição em que vejam só a perspicácia disso. Eu aumento em 50% o tempo faltante de contribuição para a aposentadoria. Então, por exemplo, se alguém está a 1 ano da aposentadoria, ele vai trabalhar mais 50%. Seria quanto? 1 ano e meio. O sacrifício dele é 6 meses, ele estava na porta. Quem está a 2 anos da aposentadoria vai trabalhar mais quanto? 3 anos, os 2 que faltavam, mais 1. E assim por diante. Quer dizer, para que você respeite aquilo que se chama expectativa de direito. Porque enquanto não cumprir as carências, não existe direito adquirido, existe expectativa de direito. Mas isso é uma forma de respeitar e tratar adequadamente a expectativa de direito.
O que isso propiciaria para o governo federal, todas essas medidas somadas que eu falei? Primeiro, nós teríamos um represamento das aposentadorias, porque todo mundo, mesmo que 6 meses, teria que esperar para se aposentar. Nós estaríamos corrigindo o problema fiscal no longo prazo, porque todo mundo que entrasse no mercado de trabalho a partir de agora ia ser os 65 anos no mínimo. De que forma seria escolhida essa idade daí? Aleatoriamente não. Quem vai dar daqui para frente é o fator previdenciário, com o IBGE dizendo todo ano qual que é a expectativa de sobrevida e corrigindo isso naturalmente, sem precisar voltar ao Congresso Nacional. E dando a possibilidade das pessoas de que elas usem um pouquinho do fundo de garantia por tempo de serviço, não só para melhorar a vida delas, mas para melhorar a vida do país. Eu acho que este Congresso, especialmente essa legislatura, tem uma responsabilidade muito grande. Eu não aguento mais, eu falei que estou há 30 anos, ver entrar governo e sair governo e falar que tem que resolver 2 grandes problemas, que é a dívida pública e a reforma da Previdência. Olha, nós não resolvemos porque nós somos incompetentes, porque nós não prestigiamos a técnica e porque nós não temos a humildade de olhar países que passaram por transformações demográficas que nós estamos passando e por situações econômicas que nós estamos passando, quais as alternativas que eles escolheram. Na vida, nada se cria, tudo se copia de uma forma melhorada. Eu acho que nós temos aqui a criatividade do brasileiro, o fator previdenciário, a segunda parte da fórmula, essa é sim eminentemente brasileira, foi criada por nós, eu participei com o Vinícius Carvalho Pinheiro, de toda essa construção, e eu acho que talvez a fórmula mais inteligente de cálculo da aposentadoria, no mundo hoje, mais inteligente eu não diria, né? Mas mais moderna, seja essa. Só que ela cometeu um pecado que foi não permitir a desaposentadoria para aqueles que continuam no mercado de trabalho e compulsoriamente são obrigados a contribuir para o INSS. Eu espero ter contribuído com algumas ideias e estou à disposição sempre que precisarem.